É importante notar que se eu consumo um produto e eu não vejo um resultado, não sinto nada, não sinto que meu intestino está funcionando melhor, eu preciso desconfiar. Seja da quantidade, que talvez possa estar muito pouca no produto, ou mesmo da própria fibra, porque nem todas as fibras são prebióticas e os benefícios maiores vêm das fibras prebióticas. Bem-vindos ao Conturbcast, seu podcast de marketing, empreendedorismo e liderança. Hoje, além disso, vamos falar sobre nutrição e eu trouxe aqui Renata Cassar, da Benel, tudo bem? Tudo bom, obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Um prazer estar aqui. Me conta o que é a Benel. A Benel é uma empresa líder no fornecimento de ingredientes de origem vegetal, como fibras, proteínas vegetais, amidos. E nós fornecemos para os principais produtores, principais empresas de alimentos, bebidas e suplementos no Brasil e no mundo. Você fala direto com nutricionistas para eles falarem para a indústria consumir mais o produto, a indústria comprar o seu produto. Como que é essa relação e o que é o produto que vocês fazem? Sim, tem um programa de relacionamento com profissionais da saúde, então isso inclui nutricionista, inclui também profissionais da área de investigação científica, pesquisadores, academia, então professores de universidade, porque a gente quer realmente passar toda a informação que a gente tem em relação às pesquisas mais recentes que a Benel realiza, especificamente as que são conduzidas pelo Instituto Benel, que é o braço de pesquisa de comunicação científica da Benel. Então temos essa missão de comunicar, de compartilhar conhecimento para que também chegue a outros públicos, porque essas pessoas são intermediárias, são formadores de opinião, líderes de opinião e vão transmitir essa informação, seja para os seus alunos, seja para os seus pacientes, seja até mesmo para o consumidor final, se a gente pensar numa pessoa que é um influenciador, que está no Instagram, que está no TikTok falando de nutrição. E que tipo de produto que vocês têm lá? Nós temos carboidratos em geral, por exemplo, fibras, especialmente fibras prebióticas da raiz da chicória, que são prebióticos comprovados, dentre os poucos comprovados mundialmente. E também temos o que a gente chama de carboidrato inteligente, como a palatinose, que é um carboidrato de liberação lenta, muito utilizada por atletas. Quem faz prova de fundo maratonista ou que nada provas longas, com certeza já passou no nutricionista, ele receitou a palatinose. Eu já tomei algumas vezes palatinose e nem sabia de onde vinha, para que servia, mas estava tomando lá porque o nutricionista, a gente confia nele, falou, cara, toma que vai te ajudar a sua resistência, você vai se sentir menos cansado no final da prova. E é isso, né? É carboidrato de longa absorção, como que é isso? Isso, a gente diz que é de energia sustentada porque tem uma liberação lenta. Realmente é muito prescrita por nutricionistas, para esportistas regulares, para atletas e hoje até mesmo para o que a gente chama de e-sports, que são os esportes eletrônicos. Legal. Porque a palatinose ela também não só tem esse efeito na parte física, de ajudar você a manter o seu pique por um tempo muito mais longo comparado com um carboidrato normal, como uma glicose, uma sacarose, mas para o atleta que precisa de concentração, a gente também tem estudos que mostram que ajuda nessa concentração. Então, esses atletas de game, né, que esses precisam gamers, ficar 7 horas ali jogando. Usam muito também. Que legal. Eu estava lendo um pouco sobre prebiótico e eu sou meio leigo, assim, né? Até hoje tem prebiótico e probiótico, né? Você me corrige se eu estiver errado, porque eu sou leigo, mas eu tô na curiosidade aqui. Sabe a diferença? Não sei, isso que eu ia perguntar de um pro outro, né? O que é a diferença de um pro outro? Tá, bom, os probióticos são micro-organismos benéficos que habitam o intestino do ser humano ou que podem ser ingeridos através de alimentos diversos, como um iogurte, por exemplo, que tem cepas específicas desses micro-organismos e eles têm um impacto positivo na saúde. Os prebióticos, digamos assim, são as comidinhas desses micro-organismos. Então, para eles continuarem viáveis e poderem fazer o trabalho no intestino,
eles precisam se alimentar, né? Colocando em uma linguagem bem simplificada. O probiótico é a bactéria e o prebiótico é a alimentação da bactéria. Seria mais Exatamente. ou menos isso. Ah, interessante. Então, no caso de prebióticos comprovados como a inulina e a oligofrutose, essa bactéria benéfica pode ser, por exemplo, um lactobacilo, uma bifidobactéria, ela vai fermentar esses carboidratos, que ela tem uma enzima que o nosso organismo não tem, porque nós, seres humanos, não conseguimos digerir as fibras, por isso que elas chegam intactas ou praticamente intactas no intestino humano. E aí, as bactérias que têm essa enzima, elas vão fazer a fermentação. A partir dessa fermentação serão geradas substâncias benéficas para a saúde, e aí que está o benefício do consumo tanto de probióticos como prebióticos, benefícios locais no intestino, quanto também sistêmicos, porque os benefícios do pré e do probiótico vão muito além do intestino. É por isso que falam que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Porque as nossas emoções nascem por ali também. Já ouvi muito disso já, né? Isso. Tipo, então, eu tava lendo um pouco dos prebióticos, né, da saciedade da comida e tudo mais, beleza. Mas de bom humor, de ser produtividade, de umas coisas que você fala, cara, tá relacionado com o meu intestino? Como assim? Produtividade, meu humor? O intestino tem duas características muito importantes. 70% do nosso sistema imunológico está localizado no intestino, significa que eu posso, melhorando o meu ambiente intestinal, eu posso ter um impacto global na minha saúde, do ponto de vista imunológico, e também a questão do que você chama hoje de eixo intestino-cérebro. Todo mundo sabe que existe uma relação, até sabemos, por exemplo, quando temos um compromisso que nos deixa nervosos, por exemplo, isso afeta o nosso intestino. Então, as emoções a gente sabe que afeta, e o caminho oposto também é verdadeiro. Então, esse eixo intestino-cérebro é uma comunicação bidirecional entre o cérebro e o intestino. Então, se o meu cérebro, através das emoções, consegue impactar meu intestino, se eu modular o meu intestino através do uso de prebióticos, probióticos, que vão produzir as substâncias certas ali e benéficas, também posso ter um impacto no meu emocional, um impacto no meu cérebro. Então, na saúde emocional, na saúde mental. Isso já está comprovado através, por exemplo, de estudos com oligofrutose, que é uma fibra da raiz da chicória, e também posso dizer que é uma área de ciência emergente. Ela está comprovado, mas é só ainda tem vários estudos, só né? a ponta do iceberg. Até o entendimento do intestino ainda, a gente não tem 100% dos estudos. Falam que a gente sabe, tipo, 5% da funcionalidade completa do intestino, né? 5% é a mesma coisa que a gente sabe do cérebro, né? Querendo ou não. Tem tantas coisas complexas no cérebro que a gente não sabe ainda. Exato, temos muito a descobrir, né? Então, a gente falou do eixo intestino-cérebro, mas já estão sendo descobertos outros eixos, eixo intestino-osso, eixo intestino-fígado. Então, cada vez mais fica certo e comprovado que o intestino ele vai impactar diversos órgãos do organismo. Caramba. Isso é só o começo do que a gente está começando a descobrir. Agora, para quem ouviu essa conversa até agora e já tá pesquisando no Google ali, prebiótico, onde eu vou comprar, probiótico, onde eu compro, qual que é o caminho para a pessoa se informar direito, saber o que tomar, quando tomar, que eu imagino também que não é qualquer hora que toma, tem várias maneiras de você consumir isso. Qual que é o caminho para a pessoa, o workflow disso? Probióticos, de maneira geral, eles estão principalmente presentes em iogurtes e produtos lácteos. Precisa consultar o produto, a lista de ingredientes e procurar. Não vai encontrar o nome probióticos, efetivamente. Muitas vezes vai encontrar só o nome daquelas cepas de bactérias benéficas. E as fibras prebióticas, como inulina, oligofrutose, elas são rotuladas dessa maneira.
Então, inulina, oligofrutose, alguns produtos rotulam como fibra da raiz da chicória ou fibra solúvel da chicória. Claro que tem as normas que definem como rotular, mas é uma questão de procurar. Hoje a gente sabe que também estão presentes, por exemplo, em iogurtes, em muitos produtos vegetais, como bebida de aveia, que já contém esse tipo de fibra, creme de leite, que não é de leite, cremes alternativos ao leite, né, que são cremes vegetais, suplementos já diretamente, que são suplementos mesmo de fibras da raiz da chicória, suplemento de inulina ou de oligofrutose, e produtos diversos aí na área de bebidas, substitutos de refeição. Tem bastante coisa. Está no suplemento alimentar, nem sempre é tão simples de perceber que está no produto. Precisa realmente fazer a leitura do rótulo. E a pessoa percebe o que quando ela toma um prebiótico ou um probiótico? Ela percebe que a pele está melhor, que o humor melhorou, ou não percebe nada e realmente isso está acontecendo? Porque às vezes a gente toma alguns suplementos e fala, tá te contando antes aqui nos bastidores que tem suplemento que eu tomo, né, condroitina com glucosamina, que todo ortopedista fala que é bom para articulação, mas no final das contas eu não sinto isso. Pode estar fazendo alguma coisa, mas eu não sinto. No caso dos prebióticos e probióticos, eu acho que deve ter um pouquinho de diferença nisso, né? Ou não? Dos probióticos, claro, tem iogurtes que contêm essas cepas. Até anos atrás houve uma campanha que a pessoa tinha que tomar 14 dias e se não sentisse os resultados, poderia ter seu dinheiro de volta. Foi muito famosa essa campanha. Então, mais ou menos a média para um probiótico seria isso, umas 2 semanas. Um pré-biótico, como a inulina ou a oligofrutose, em 7 dias a gente deveria já perceber os efeitos prebióticos. Claro que isso pode mudar, e quando eu digo efeito prebiótico, ele é um efeito do qual derivam outros efeitos secundários, seja através do intestino, que passa a funcionar melhor, e demais áreas aí como melhora imunidade, o corpo inteiro, né? Imunidade, saúde óssea, controle da glicemia no sangue, a parte cognitiva, enfim, tem vários, mas o mais fácil de você perceber, obviamente, é o intestino. É a função intestinal. Começando a funcionar direito. Começa a funcionar melhor. E claro que isso também vai ser um pouco individual, porque uma pessoa que não consome nada de fibras passa a consumir, pode ser que ela já sinta algum sintoma de que está funcionando pouco tempo depois, alguns dias depois. Depois de 2 dias, porque a alimentação tá tão errada, né? Isso. Agora outras pessoas não, já tem uma alimentação mais equilibrada e tudo mais, só vai sentir realmente uma diferença depois de 7 dias. Eu sei que tem muitas fibras no mercado, algumas fibras que você vê na embalagem, alguns nomes que muitas pessoas nem reconhecem, por exemplo, polidestrose ou outras fibras que não são tão comuns. É importante notar que, se eu consumo um produto e eu não vejo um resultado, não sinto nada, não sinto que meu intestino está funcionando melhor, eu preciso desconfiar. Seja da quantidade, que talvez possa estar muito pouca no produto, ou mesmo da própria fibra, porque nem todas as fibras são prebióticas e os benefícios maiores vêm das fibras prebióticas. Aí falando de indústria, você passou em algumas indústrias, você foi que passou a Ajinomoto, Danone, Unilever, Mondelez e agora Nestlé ainda também. Acho que todas as grandes produtoras de alimento você passou. O que você tirou de lição, assim, de cases que você pode contar pra gente? Eu sinto que a indústria ela vem evoluindo bastante, claro, com todo o posicionamento de Organização Mundial da Saúde, de autoridades de saúde, pedindo para que haja um cuidado maior com o perfil nutricional dos alimentos. Eu sinto que já há alguns anos as empresas vêm fazendo um esforço enorme para conseguir se adaptar e entregar produtos mais saudáveis, produtos mais equilibrados para o consumidor. Isso é um fato. Também com a entrada dos nutricionistas mais fortemente nesse mercado, que antes os nutricionistas estavam principalmente nas clínicas, nos hospitais, nas cozinhas industriais, e hoje tem mais campo na indústria. Também houve um maior diálogo com aqueles que desenvolvem os produtos, que são os engenheiros de alimentos, os cientistas de alimentos, para fazer produtos mais saudáveis, que entregassem menos açúcar, menos sódio e, por exemplo, mais ingredientes positivos, como as próprias fibras. Mais nutritivo, né? Porque antes a conta é
sabor é o mesmo, consigo fazer mais barato, põe no mercado. Né? Praticamente isso, falando de 50, 60 anos atrás. Foi evoluindo porque surgiram produtos mais nutritivos, as pessoas querendo coisas melhores para os seus filhos e passando de geração para geração, e a indústria tem que se renovar. Se renovar, se atualizar, e eu vejo muito claro essas modificações, essas tendências. Então, na década de 80, teve um boom da questão de fortificação com vitaminas. Então, é muito da década de 80 essa questão das vitaminas. Depois, na década de 90, a gente viu o início do que foi chamado de alimentos funcionais, que eram alimentos que traziam algum benefício além da nutrição básica. Então, algum benefício de saúde, por exemplo, seja para o intestino, seja para alguma outra coisa, não era algo de nutrição básica. Por exemplo, fortifico com a vitamina D, que é bom para os ossos, ou fortifico com cálcio, que também é bom para os ossos, ou com vitamina A para a visão. Né? Na década de 90, eram coisas que iam além disso. Depois, nos anos 2000, a gente viu o início das ondas de melhoria nutricional. Começou com a gordura trans. Foi demonizada. Sim, e hoje a gente vê que a indústria já está praticamente livre de gordura trans, Sim. que foram consideradas as piores gorduras, até mesmo pior do que uma gordura saturada. Depois, na sequência, nós vimos um esforço da indústria para reduzir a quantidade de sódio. E agora tá o açúcar, né? Com acordos entre a indústria e o governo, agora a bola da vez é o açúcar. E como você reduz o açúcar? Você reduz o açúcar simplesmente reduzindo, retirando das receitas dos produtos, sejam alimentos sólidos quanto líquidos, mas quando você faz isso, você perde dulçor, você perde corpo, você perde sensação na boca, você perde aceitação, você precisa ter coisas para substituir. E nesse sentido, a indústria está evoluindo, na minha opinião. Por exemplo, a própria fibra é um carboidrato que pode substituir em volume um açúcar simples como uma sacarose, algumas fibras proporcionando um pouco de dulçor, como é o caso das fibras da raiz da chicória. Que interessante isso. E complementando com outros ingredientes que vão dar o dulçor ou potencializar o dulçor de alguma maneira, sem necessariamente você ter aquela mesma quantidade alta que você tinha de açúcar no passado. Ou seja, posso comer meu chocolatezinho numa boa, sem me preocupar que ele tá acabando com a minha saúde. Tipo isso. Sim, hoje a gente já vê esforços nesse sentido. Né? Empresas grandes, por exemplo, como a Nestlé, eu vejo que a estratégia da Nestlé hoje é de aumentar muito a quantidade de cacau nas suas formulações, mas eu tiro meu chapéu para uma empresa que é menor, que é a Linha, e tem um chocolate ao leite zero, que retirou açúcar, mantendo um nível de aceitação excelente, incluindo uma fibra lá. Que fibra que eles colocaram? Porque a Linha é famosa por adoçantes, né? A inulina. Naquele chocolate da Linha tem inulina. É super gostoso mesmo. Ele é muito bom, ele tem uma aceitação muito boa e realmente fez uma mudança que pode ser considerada consistente, né? Porque quando você aumenta só a questão do cacau, você não consegue diminuir tanto o açúcar. O açúcar continua sendo seu primeiro ingrediente na lista. Então, eu acho que a Linha é um caminho a seguir. Eu acho que estão nadando de braçada sozinhos, né? No mercado hoje. Sim, porque você não encontra nada que é parecido, sem açúcar, que seja gostoso, isso é verdade. Eu acho que esse é o grande desafio, manter o sabor e ser nutritivo. Porque é uma balança que, tipo, você fala, cara, mas é nutritivo, mas não, pô, aquele negócio que eu gostava tanto não é o mesmo gosto. E a gente tiver umas mudanças, né? Eu, por exemplo, consumo Coca-Cola zero, né? Que hoje é sem açúcar. Mas teve um período que ela era intragável praticamente. Ela não era boa, mas a indústria foi evoluindo, e hoje tem muita gente que prefere, conheço várias pessoas que preferem do que a que tem açúcar, né? Preferem a sem açúcar. Eu acredito muito nessa evolução também de inovação. Falando em inovações, tirando essa parte de fibras, o que mais você vê acontecendo na indústria que você fala, cara, isso daqui é uma inovação que a gente precisava 30 anos atrás e ia mudar a vida de muitas pessoas? Hoje o que eu vejo muito é uma tentativa de buscar a solução para a questão de redução do peso corporal. Então, a gente vê que teve uma primeira fase
dos procedimentos muito invasivos que, por exemplo, a gente pode comentar das cirurgias bariátricas. Hoje a gente vê os medicamentos, Sim. esses medicamentos... Semaglutida, né? A famosa Ozempic. Exato. Também vejo que isso é um potencial para a indústria de alimentos e de ingredientes, porque eu tenho certeza que tem ingredientes que podem trazer uma melhoria do peso corporal, por exemplo, talvez até mesmo de uma forma similar ao medicamento, porque o que o medicamento faz é aumentar o nível de hormônios intestinais. Um dos hormônios se chama LP1. E tem alguns ingredientes no suplemento alimentar que a gente tem disponíveis que também tem o mesmo efeito. Então seria uma forma um pouco mais natural de você conseguir manter um peso melhor. Que tipo de alimento teria o LP1, por exemplo? A própria palatinose tem estudos que mostram que ela aumenta os níveis de LP1. Interessante, cara. Vou voltar a tomar a palatinose. Muitas pessoas já usam para a questão do peso corporal, mas as pesquisas mais recentes mostram esse foco de aumento de hormônios intestinais, não só o LP1, mas o LP1 hoje é o que está mais evidente, até por conta da mídia e de Ozempic, Mounjaro. Tanto que falam que a tecnologia desse ano para 2024, para a gente datar esse podcast aqui, é o GLP-1, que é o que faz o Ozempic. Falam que é a tecnologia do ano, não é? Eu não tô falando de celular, não tô falando de Apple Vision. Tô falando do medicamento, a tecnologia do ano. Que a gente é muito devices, né? A gente fala muito de objetos que a gente toca, né? Óculos, relógio, celular. Não, esse ano é um medicamento que está mudando a vida de pessoas. Não, é incrível. E aí você vê uns efeitos, né, colaterais disso, né, que tipo, não é um efeito físico, mas mercadológico. Eu estava vendo pesquisas, por exemplo, a Unilever está vendendo a sua área de sorvetes porque viu que as vendas estão caindo cada vez mais. E aí eu vejo alguns analistas que fizeram 2 gráficos, analisaram e viram que tinham duas vertentes ali que estavam puxando para baixo. Uma, o aumento do uso do Ozempic, e as pessoas estão consumindo menos sorvetes que têm menos qualidade, que é na compulsão, e realmente consumindo sorvetes que têm mais qualidade, que daí a indulgência o cara vai comer uma bolinha, não vai comer um pote inteiro de sorvete. E aí você fala, cara, que interessante isso, que as pessoas estão pensando na alimentação. Sim. Como um efeito colateral, primeiramente, mas no longo prazo, o quanto que isso vai mudar. E aí é importante mesmo a indústria se alentar disso e falar, pô, que inovação que eu posso trazer? Que fibra que eu posso trazer para esse cara, para ele voltar a tomar um sorvete que seja saudável, por exemplo? Porque isso, eu imagino que a gente possa embutir em qualquer tipo de produto. Ou tô errado? Não, tá certo. Então, em relação ao mercado, que a gente vê o efeito Ozempic no mercado, ele já está bastante evidente nos Estados Unidos. Aqui, acho que ainda não sei mesmo se tem acho que até esse pelo tipo preço, de medida. Né? Porque lá eles conseguem por prescrição e o próprio governo tem os benefícios, consegue muito mais barato que aqui. Aqui o cara tem que comprar mesmo no cash, né? Exato. O governo não paga pela pessoa. Mas isso já está se tornando bem evidente em algumas categorias de alimentos. Você mencionou os sorvetes. A questão do sorvete, eu acho que tem a ver, sim, com essa questão da indulgência, que as pessoas agora talvez tenham menos compulsão, mas quando vão usufruir de um produto, elas querem um produto mais premium, ou então elas querem um produto mais saudável. A inulina, por exemplo, ela é muito utilizada em sorvetes para redução de açúcar, mantendo uma cremosidade, mantendo uma consistência adequada, porque retirar açúcar de sorvete é muito difícil. O açúcar é o que dá uma boa parte da cremosidade do sorvete, da consistência. Mas é possível fazer substituição parcial, sim. E eu acredito que por aí irão as inovações nesse sentido, aí, seguindo essa onda da melhoria da alimentação como um todo, essa tentativa de manter um peso mais saudável, que a gente vê o próprio consumidor mais consciente da saúde desde 2020.
para cá, por todo o problema de saúde pública que nós enfrentamos. Então, existe uma consciência muito maior. Hoje, as próprias pesquisas com consumidor, pesquisas de mercado, que a própria Benel encomendou, mostram que o consumidor está mais consciente, ele está mais voltado para uma saúde preventiva do que tentar depois correr atrás do prejuízo, depois que já teve o prejuízo, né, digamos assim. Mas é uma busca que a gente vê cada vez mais presente no consumidor. Querer ter uma alimentação mais adequada, mais saudável. É uma palavra que era pouco falada e ela está muito em alta, que é a tal da longevidade. E a alimentação saudável tem tudo a ver com longevidade. E aí tem uma outra coisa que a gente fala de longevidade também, é como que a gente vai alimentar tantas pessoas que estão ficando cada vez mais velhas, né? Estão deixando de produzir tanto e estão consumindo cada vez mais. E aí o papel da indústria é muito importante, né? A pessoa fala, não, a indústria está acabando com o mundo, que o agro está acabando com o mundo. Eu falei, cara, não é bem assim. Né? Porque se os caras estão matando as pessoas, eles estão matando eles mesmos, né? Tipo, vai ter consumidor no final. Vai ter consumidor no final? Não é bem Sim, assim. E a participação da indústria é muito importante para essas conversas todas, né? O que você sente, assim, né, de dificuldades na hora de comunicar o que vocês vendem e o que vocês fazem? Quais são os grandes desafios? Claro que as empresas de ingredientes estão aí para ajudar as companhias B2C a fazer produtos cada vez mais atrativos para o consumidor final, mas o consumidor final, como a gente comentou, está buscando também produtos mais saudáveis, produtos mais alinhados com uma dieta equilibrada. Então, certamente existem soluções de todos os tipos, saindo do commodity, saindo do que é o mais básico, para também abordar ingredientes mais premium, que tragam benefício, que tragam melhorias para a saúde desse consumidor. E isso eu acho que está movendo cada vez mais a inovação e forçando até mesmo as empresas a pensar em mais inovação. Hoje a gente vê grandes empresas comprando startups, porque essas startups elas estão muito mais flexíveis e estão muito mais nessa onda do natural, do mais equilibrado, de trazer... Não tem medo de testar também? Porque se der errado não é um negócio gigantesco que pode se acabar. Não é a sua marca... Você tem 100 anos de existência, 200 anos de existência, que grande dessas marcas tem mais de 100 anos, né? Exatamente. Falando agora de carreira, né? Como você entrou na comunicação nutricional, vamos falar assim? Bem, uma carreira interessante. Eu amo o que eu faço. Você é formada em nutrição, comunicação? Sim, eu sou formada em nutrição pela Universidade de São Paulo. Na sequência, eu fiz um mestrado em saúde pública. Mas logo já nos estágios, de todos os estágios que eu fiz, eu gostei mais do estágio que era na parte de comunicação nutricional. E desde aí comecei a trilhar minha carreira, começando então numa parte de comunicação com o mercado consumidor, que incluía atendimento ao consumidor, uma área de relacionamento com o consumidor na Ajinomoto. Depois eu fui para a Danone para trabalhar na área de marketing e aí eu iniciei apoiando na época a divisão de biscoitos para conseguir comunicar os benefícios de alguns produtos posicionados mais na área da saúde. Depois também passei a trabalhar com a divisão de lácteos, fiz o lançamento de Activia, de Actimel na época, que foi um grande sucesso, com toda a comunicação de nutrição por trás e de ciência. Sempre tem um nutricionista passando a Actimel. Eu já fui nos 3 diferentes que receitavam pra mim. Toma todo dia que é bom pra você. Ah, interessante. É um baita no produto. E tem empresas que fazem esse trabalho de visitação para os profissionais da saúde. Empresas como Danone, Nestlé, eles visitam, eles explicam para o profissional da saúde, mesmo hoje em visitas mais virtuais, que hoje tem essa possibilidade, mas apresentam os produtos, mostram o que tem de mais novo, quando tem algum estudo disponível, mostram o estudo. Então os profissionais vão tomando mais conhecimento, se sentem mais seguros para prescrever ou recomendar. Depois da Danone, eu tive a oportunidade de trabalhar na Mondelez, na época se chamava Kraft Foods, em Curitiba. Aí eu trabalhei na parte de
assuntos nutricionais dentro da área regulatória, então tudo que tinha a ver com a legislação de rotulagem nutricional, de alegações de benefício. Essa é uma dúvida. Que ano que começou a ser obrigatório colocar a tabela nutricional dos produtos? Antes não era obrigatório, era voluntário, depois passou a ser obrigatório. Eu lembro que houve assim uma mudança de legislação em 2001 que movimentou mais as indústrias, que passaram então a fazer essa declaração obrigatória. E depois houve muitas revisões nessa legislação, a tabela mudou de formato inúmeras vezes. E volta e meia muda também, né? Eu tava falando com uma pessoa de outra indústria também, que é a alimentícia, e ele tava falando do que pode ser considerado integral ou não. Ou seja, se for 100% de produtos integrais, pode ser falado que é integral. Caso contrário, você não pode falar. Isso é recente, acho que foi no final do ano passado. Foi recente, eu acho que agora eles definiram um percentual que você precisa ter, por exemplo, da farinha integral na sua formulação para você chamar o produto de integral. Porque antes, com 10, com 20, com 30... Já falavam, né? Qualquer percentual já permitia, pela falta de uma legislação específica, permitia que falasse que era integral. E hoje não, hoje está mais regulado. A gente vê que a Anvisa vai também aprendendo também, aprendendo, o Ministério da Saúde, porque tem alguns produtos que são categorias reguladas pela Anvisa, outros de origem vegetal e lácteos regulados pelo Ministério da Agricultura, que é chamado MAPA. E aos poucos o nosso arcabouço regulatório vai melhorando, a gente vai ficando mais regulado, porém também ficam mais claras as coisas para o consumidor fazer opções e seleções mais conscientes quando vai às compras. E aí depois da Kraft você foi para onde? Depois da Kraft eu fui para a Unilever, fiquei quase 6 anos na Unilever. Na Unilever eu tive posições locais, regionais, América Latina e também uma posição global. Eu morei na Holanda, tanto na área de comunicação de nutrição quanto na área de desenvolvimento de produtos. Então era a nutricionista que ficava, por exemplo, junto com o pessoal de desenvolvimento de ADs para a América Latina, que era aquela bebida de soja, entre outros produtos. Nossa, eu consumia muito, eu amava o de maçã, cara. O AD de maçã era maravilhoso. Era o que vendia mais. Era a Unilever, daí depois quem comprou foi hoje a Coca-Cola é dona da marca. Foi uma época Bung também, não foi? Antes de virar Coca, acho que teve 3 transições aí. Não tenho certeza. Eu acho que foi isso, cara. Se não me engano, agora tá com a Coca, mas antes da Coca não era Unilever, acho que foi pra Bung e depois a Bung passou pra Coca. Acho que foi essa transição. Não acompanhei, eu já não estava lá. Porque teve uma época que vendia muito, todo lugar você via ADs, cara. Eu fiz muita campanha de ADs também. Era um produto, assim, foi o primeiro produto bebida vegetal que teve praticamente um consumo massivo, que é algo bem raro. Hoje, os produtos veganos, digamos assim, né, não tem ainda esse consumo massivo, porque eles têm um preço maior, né? Na Europa, você já vê que eles não têm um preço tão diferente em relação ao produto convencional, e aqui sim. Então, ainda ele não tem um consumo tão massivo, e eu não vejo, assim, uma perspectiva tão rápida de que a gente... Isso mude, né? Que a gente consiga... Eu acho que eu pensando como um marqueteiro aqui, eu não chamaria de produto vegano. Deixa pro consumidor, cara. Ele que decida se ele quer consumir ou não. Só fala, isso daqui não tem nada animal. Tá pronto pra você ver. Porque tem um preconceito de algumas pessoas quando fala que é vegano. Fala, cara, esse é chato. É vegano, não sei o quê. Então rola uma disputa já. Que começa muito nas redes sociais. E a gente tava falando da importância das redes sociais para comunicar direito. Sim. Então começa com memes desse jeito. Depois, para você comunicar direito, fica muito difícil. Sim. Então tem essa. Eu, como marqueteiro, eu não chamaria mais de produto vegano. Já tiraria essa barreira. Tipo, cara, o produto aqui é gostoso. Eu não sou vegano, tomava direto ADs, cara. Pré-treino era ADs, não era qualquer outra coisa pra tomar. Era muito bom. E assim, o veganismo, ele
É difícil também, eu nem sei dizer se todos os produtos eram veganos, porque a gente sabe que o corante cochonilha, ele não é considerado vegano, porque ele vem de um inseto, né? Então é um corante, e que só pelo uso do corante... Meus amigos veganos, aposto que essa você não sabia. Ele dá uma coloração rosada, seja no iogurte ou em bebidas, normalmente. E ele é à base de inseto. Ele é extraído do inseto, mas assim, é limpinho, fica tranquilo que não tem problema nenhum. Mas pra quem não consome nem mel porque vem da abelha, né, esse é um problema. Eu falo, cara, tem certas coisas que a gente tá contra a nossa evolução humana, né? Você não precisa ser tão xiita quanto a isso, né? Complicado. E depois da Unilever, você já foi pra Benel, foi isso, essa transição? Depois da Unilever, eu fui pra Nestlé. Na Nestlé, eu trabalhei na joint venture da Nestlé com a L'Oréal. Ambos tinham um acordo para fabricação e comercialização de um suplemento que ele vinha importado, que se chamava Ineov. Era um suplemento para cabelos, para pele. Caramba! Sim, para um bronzeado mais uniforme, melhor. Mas era assim, hoje eu avalio que assim, estavam muito à frente do seu tempo. E também todas as restrições regulatórias que a gente vê que existem aqui no Brasil tornaram o negócio inviável. Hoje já não existe mais. Mas é isso, tem inovação que tá fora do time, né? Mas que incrível isso. Era uma linha de vários produtos. Tinha um que era para perda de peso, que eram com probióticos que tinham sido demonstrados eficazes para a perda de peso. Tinha um outro que era com beta-caroteno e outros ingredientes para o bronzeado. Tinha um outro que era com licopeno e um extrato de groselha negra que era para o cabelo. Não, o licopeno era pra pele. Groselha? O que seria groselha negra? O que seria groselha negra? O cassis. Cassis. É o cassis. Ah, tá. É o cassis. Lembra muito do creme de papaya. Sim. Essa linha era assim, uma coisa super aspiracional para as mulheres, era algo assim, bastante premium. Chegou aí para mercado? Sim, ficou muitos anos no mercado aqui no Brasil. Qual era o nome da marca? Ineov. Ineov era um suplemento. Eu nem sei se hoje eu acho que não existe mais. Foi vendido para Galderma e eu não sei se a Galderma mantém esse suplemento com outra marca ou com a mesma marca. Eu nunca mais vi nas farmácias. Eu acredito que tenha sido descontinuado. E depois da Nestlé eu passei por uma outra B2B e agora estou na Benel. Quanto tempo lá? 9 meses? 9 meses. 9 meses que parecem 9 anos, porque eu já fiz muita coisa. A Benel é alemã e belga, né? Alemã e belga. Que capital alemã, capital belga. Interessante, cara, que são dois países são vizinhos completamente diferentes, né? Sim, é que a Benel ela veio da união de 3 empresas, a Uraft, a Palatinate e uma outra empresa que é a empresa de arroz. E com isso, hoje a gente tem esse portfólio variado, que inclui as fibras, que inclui a palatinose, que inclui os ingredientes de arroz. E além de outros ingredientes que nós temos também disponíveis no portfólio. E o que vocês fazem de ações? Você falou de newsletter, e-mail marketing, eventos. O que mais vocês fazem para chegar no seu consumidor? Para ajudar a vender, né? Porque comunicação ajuda a vender. Bom, o nosso consumidor, na verdade, é o nosso cliente. É quem compra de nós os ingredientes, são as empresas B2B, tanto grandes empresas de alimentos, grandes empresas de bebidas, suplementos, quanto outros players menores, tanto de suplementos quanto de alimentos, bebidas também, locais do Brasil. No caso aqui do Brasil, claro, porque nosso negócio ele está presente global, em toda a América Latina, no mundo todo. Nas Américas nós temos 2 escritórios, um em São Paulo e outro em New Jersey, nos Estados Unidos. E as nossas atividades, praticamente todos os dias, a área comercial tem as suas atividades com os nossos clientes, que são reuniões, que são apresentações. Nós temos também uma rede de parceiros, que nós chamamos de S&Ps, que são os nossos sócios comerciais, que são os nossos distribuidores, que praticamente os consideramos parte da empresa, porque eles são a nossa força de vendas.
na realidade. Então, eles estão em contato diariamente com os clientes, buscando as oportunidades, acompanhando nos projetos que estão já em andamento, buscando soluções junto com os clientes para os problemas e desafios que o cliente enfrenta no dia a dia, né, para trazer a solução, então, para o consumidor final. A gente chega na nossa reta final aqui. Renata, me fala qual foi o grande case da sua carreira, assim, você fala, cara, esse foi muito legal, esse projeto que eu fiz. Um dos projetos que, inclusive, eu fui premiada globalmente foi na Unilever, foi com o case de Hellmann's, na época a gente chamava de Hellmann's 40 calorias, foi um projeto de comunicação 360 graus, e toda a parte de comunicação com os profissionais da saúde e a parte de PR que ficaram comigo foi reconhecida, porque foi realmente um divisor de águas após uma modificação da formulação da maionese. Antigamente, a maionese tinha 80% de gordura. E nessa reformulação, a maionese passou a ter menos da metade dessa quantidade de gordura e, consequentemente, reduziu-se o valor calórico. Então, eu ganhei esse prêmio como Best Business Impact, que é o melhor impacto de negócios nessa ocasião, por conta dessa campanha de Hellmann's, que foi muito, muito feliz na sua concepção, na sua execução, na parte dos eventos e das ativações com os profissionais da saúde. Olha como que as coisas cruzam, né? Porque eu fiz alguns materiais de foto e vídeo para a campanha da Hellmann's 40. Olha que legal. E isso na época que eu tava na New Content até. Era New Content mesmo. A gente fazia muitas coisas lá com o Unilever. Eu lembro de ter feito várias coisas com casais, povo falar na rua, o pessoal experimentando, tipo teste cego. A gente fez muita coisa legal, assim. Foi um puta projeto. A minha dúvida é, tá no mercado essa mesma formulação e eles pararam com marketing? Na comunicação, isso já não é mais uma novidade, porque a partir do momento que foi feita essa mudança, meio que o mercado acompanhou. Então, hoje as maioneses no Brasil têm muito menos gordura do que seria original. Hoje é um movimento contrário, que a gente vê a gourmetização da maionese, que é voltar a aumentar um pouco a quantidade de gordura, né? Maionese de hamburgueria normalmente tem muita gordura. Muito. Mas normalmente são gorduras saudáveis, né? Sim. São óleos, vem de óleos vegetais, que tem uma quantidade aí interessante de gorduras monossaturadas, que tem o seu benefício para a saúde, porque nem toda gordura é maléfica, né? Então, claro, tem a questão das calorias, mas hoje a gente vê um pouco dessa volta às origens, isso meio que geral, né? Essa gourmetização. É interessante isso, né? Porque a gente evolui um pouquinho e volta pra trás, evolui um pouquinho e volta pra trás, muda. Nós comentamos, né, do ovo sim, ou não, um ano sim, o outro não. O bacon foi mal, agora pode, depois não pode mais, cada hora uma coisa. Vamos revendo os conceitos, até na moda é assim, né? As modas voltam sempre com alguma coisa diferentinha, uma releitura. Com algo diferente, uma releitura. Cara, Renata, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Quer deixar uma mensagem pro pessoal que tá ouvindo a gente? Para vocês ficarem ligados aí nos produtos com inulina, com oligofrutose, que com certeza são opções melhores para a sua saúde, trazendo uma série de benefícios. Busquem também o site da Benel para acompanhar aí o que a gente tem de mais novo. Você que gostou desse episódio, deixa seu comentário aqui, deixa seu like, compartilha com seus amigos da área da saúde e até a próxima. Esse foi o ContubiCast com a Renata Cassar, da Benel. Bora ver as 3 lições que a gente aprendeu com ela nessa edição? Número 1. Toda empresa precisa ter cuidado com o efeito de commodity. É quando muitas concorrentes oferecem o mesmo produto e aí a briga acaba sendo pelo menor preço. Então, quando isso acontece, o marketing precisa investir em branding para criar uma imagem de credibilidade no mercado. E assim, a longo prazo, mesmo com produtos semelhantes, o público tende a confiar na marca que gera mais influência na decisão de compra. Número 2. Os probióticos são as bactérias benéficas do nosso organismo e os prebióticos são as fibras consumidas por essas bactérias.
Esse é um exemplo de informação que costuma faltar na comunicação nutricional. Às vezes, a ausência de uma pequena explicação pode fazer o público se decepcionar quando não alcança o efeito desejado. E aí, a pessoa pensa que a marca não cumpre a promessa da campanha. Portanto, todo esclarecimento sempre traz credibilidade e isso causa um impacto real nos resultados. Número 3. Pode não parecer, mas a indústria alimentícia acompanha as mudanças do mundo. Depois que os profissionais de saúde questionaram os malefícios do sódio, do açúcar, da gordura nos produtos, várias marcas adotaram soluções alternativas para adequar as fórmulas ao modelo mais saudável que a sociedade passou a exigir, mas sem perder as propriedades do paladar. E com isso, vários produtos foram desenvolvidos com características melhores e mais nutritivas.